Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste através da TV Legislativa, antes de iniciar a minha fala, eu quero fazer uma deferência à parte da minha assessoria que está presente aqui no plenário do Poder Legislativo e que muito contribuiu para que a gente pudesse, nesse momento, lançar e iniciar a discussão com a sociedade de um projeto de lei de nossa autoria, que a gente espera que sirva de exemplo não só para Uberlândia, mas que sirva de exemplo também para o Brasil. Nós passamos por discussões técnicas, por discussões jurídicas e por discussões com a sociedade civil antes de elaborarmos esse projeto de lei que a gente denomina carinhosamente de Lei da Criança. Nós não temos a presença aqui hoje do Dr. Felipe e do Dr. Olívio, que são advogados do gabinete e que contribuíram na formatação dos comparativos jurídicos necessários para a apresentação desse projeto. Mas eu quero dizer para a sociedade de Uberlândia que o lançamento de uma campanha em prol da aprovação da Lei da Criança, e muitos devem estar vendo nos outdoors na cidade, Lei da Criança, isso não é brincadeira, e o site www.euassino.com.br, que é justamente o parlamentar, o legislador, participando a comunidade do seu papel, que é elaborar as leis e discuti-las com a sociedade. Então é uma forma inovadora de se elaborar e de se fazer valer uma ação. Ou seja, nós estamos fazendo um processo de construção, de aperfeiçoamento de um projeto através da discussão com a sociedade. Hoje nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa norma máxima em termos de proteção à criança, que vem regulamentar o que está estatuído no artigo 227 da Constituição Federal, quando fala dos direitos e garantias da criança. Mas esse estatuto, apesar de criminalizar e de trazer algumas condutas protetivas à criança, ele ainda não foi completo, porque tem determinados assuntos que são de interesse local, que são de interesse municipal e dependem da iniciativa de lei do legislador municipal, no caso do vereador, para serem contemplados enquanto matéria de lei. Eu cito nessa lei da criança 8 grandes frentes que nós iremos atuar. Não vai dar tempo aqui hoje de eu falar de todas. Então eu vou começar falando, no geral, de que são essas 8 frentes e tentar explicitar pelo menos umas 2 hoje, para que amanhã a gente volte à discussão. Mas de antemão eu já peço à sociedade para acessar o site www.euassino.com.br e tomar os maiores conhecimentos sobre o projeto de lei, nos convidar para fazer a apresentação do mesmo. Nós estamos à disposição também no nosso gabinete, no telefone 3239-1140. Então, essas 8 grandes frentes se dividem em seguinte: a questão dos estabelecimentos de hospedagens, dos hotéis, 1. 2. Questões relacionadas a casas noturnas e estabelecimentos similares com capacidades para mais de 100 frequentadores. 3. Questão de lan houses e estabelecimentos de aspectos e de atendimento coletivo de uso da internet. 4. Taxistas devidamente regulamentados e que constam com permissão municipal para exercerem as suas profissões. 5. Escolas nos seus entornos, a chamada área escolar de segurança. 6. Servidores públicos também serão afetados pela lei. 7. Nós também temos dentro da lei a questão relacionada à exploração do trabalho infantil. E 8, a questão da divulgação e da publicidade em jornais similares, panfletos, anúncios sobre exploração de atividade ligada à promoção, à valorização da prostituição. Então, eu vou falar hoje
acerca do que essa lei traz com relação aos estabelecimentos de hospedagem devido ao avançar do meu tempo. O Estatuto da Criança e do Adolescente obriga ou condiciona a hospedagem de crianças e de adolescentes em hotéis e similares à anuência dos pais ou responsáveis, ou mediante sua autorização ou companhia. E agora foi recém-aprovada uma lei sancionada pelo vice-presidente em exercício, há umas 3 semanas atrás, Alencar, trazendo multa para quem descumpre essa questão da hospedagem ser somente na companhia dos pais responsáveis ou com autorização dos mesmos. Mas ainda faltava um complemento, e que esse complemento é de iniciativa local. E a lei da criança entra nesse aspecto em 2 frentes. A primeira, obrigando a todos os estabelecimentos de hospedagem a manterem afixados cartazes, placas em local visível para os consumidores que ali adentrarem estarem cientes dessa regulamentação, que é proibida a hospedagem de criança e adolescente sem a companhia dos pais ou responsáveis. Isso é um ponto. E o outro ponto que nós estamos trazendo com esse projeto com relação à parte de hotelaria, a obrigatoriedade da apresentação de ficha de inscrição nos hotéis também para as crianças. Ou seja, hoje mesmo que a criança chegue num hotel acompanhada dos pais, geralmente se faz o preenchimento somente da ficha de hospedagem do pai e coloca a criança como acompanhante. E não se obriga a criança também a ter uma cópia ali da sua certidão de nascimento, do seu RG e o preenchimento de uma ficha cadastral que comprove a sua estada naquele hotel. Com essas 2 medidas, nós vamos coibir ao fato dos estabelecimentos hoteleiros ignorarem que crianças só devem ser hospedadas na companhia dos pais ou responsáveis, porque isso vai estar exposto em todos os hotéis, com medida de lei municipal, sujeito ao descumprimento por a multa, advertência, até suspensões de alvará de funcionamento. E a segunda medida, garantir um banco de dados que pode servir de informação para os conselhos tutelares, para o Ministério Público, para a autoridade judiciária, no caso de todas as crianças serem no município de Uberlândia obrigadas a se registrarem também com ficha em hotéis. Ou seja, se houve um crime, se houve uma desconfiança com a criança de outro município ou de outro local do país, veio e hospedou num hotel com um suposto responsável, com um suposto pai ou coisa similar, se houver na linha investigatória a dúvida sobre isso, vai chegar no hotel e no banco de dados desse hotel vai ter lá a ficha de cadastro da criança, porque vai ser obrigatório, segundo a lei da criança. Então, eu encerro minhas palavras hoje, senhora presidente, porque não vai dar tempo de eu falar sobre todo o projeto de lei. Amanhã eu pretendo continuar nos outros itens. Encerrar, senhora presidente, eu agradeço a todos os vereadores que utilizaram do tempo para poder nos parabenizar pela iniciativa. Eu quero contar com o apoio de todos. Está aí o vereador Doca, que já tem uma lei aprovada, que também trata de proteção à criança, no sentido de divulgação nos órgãos públicos, o Disque 100. Então, são várias iniciativas que, conjugadas, com certeza farão de Uberlândia um exemplo. Eu quero encerrar dizendo, hoje eu falei sobre um dos tópicos do projeto, a questão dos estabelecimentos de hospedagem. Amanhã, e até o último dia de sessão, se for preciso a outra, eu vou vir destrinchando a lei junto com a sociedade e pedindo a todos aqueles que nos assistem para acessar o site, que é o www.euassino.com.br, para conhecer melhor a lei da criança e as transformações que essa lei vai trazer para a criança de Uberlândia, e com certeza será uma legislação modelo para o país, com a contribuição de todo esse parlamento, que é um parlamento que está cada dia mais renovado em suas ideias, renovado em suas atitudes, em suas ações, no sentido de ter uma ligação mais efetiva com a comunidade. Então, eu conto com todos vocês para que a gente possa ampliar essa discussão junto com a sociedade, e agradeço às mais de 1000 pessoas que no primeiro dia do site no ar acessaram ontem e tomaram conhecimento da Lei da Criança. Muito obrigado a todos e um bom dia. Amanhã estaremos de volta tratando do nosso projeto. Obrigado, senhora presidente.